Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite. Hoje, então, eu quero contextualizar um pouco sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Maior desejo assentado, acimentado no coração daqueles que têm andado no primeiro amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse desejo, ele se perdeu ao longo da construção da cristandade que nós temos hoje. Então, ao conversar com os nossos irmãos, nós veremos, constataremos que os irmãos não têm mais o desejo que o Senhor Jesus volte. Por quê? Porque eles fizeram desse mundo a sua casa, se apegaram ao tripé satânico, assim por se dizer, tecnologia, indústria e a internet. Então, esses três elementos gerando aí a Torre de Babel. Na nossa era, em todas as eras, houve uma Torre de Babel, a qual as pessoas se apegaram no mundo, seja a filosofia grega no período da Grécia, seja qualquer período histórico a qual eu não quero me adentrar aqui, os nossos irmãos, muitos deles, fizeram do mundo o seu lar, a sua casa. Mas tem aqueles que esperam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo mais do que qualquer coisa. O coração está sedento e ansioso por ver o nosso Senhor Jesus voltar e reinar. Então nós estamos nessa série de vídeos sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No último vídeo nós vimos a profecia de Davi, o apóstolo Pedro alegre, evangelizando ali os judeus. Lembrando que o Senhor Jesus veio para os judeus o rejeitaram como o Messias esperado, aquele de quem Davi profetizou, crucificaram ele, entregaram ele a Roma e pediram que ele fosse crucificado. Ele ressuscitou, subiu ao terceiro céu. Então, nós vimos no vídeo anterior que Pedro ele cita o Salmo de Davi, que Davi diz que "E vi o meu Senhor sentado ao lado do meu Senhor". Ora, ele não falou de si mesmo. E ele vai narrar a passagem de Davi, o apóstolo Pedro, que viu ele ser livre da corrupção ou da decomposição do seu corpo, ressuscitado. E tudo isso se cumpriu. Mas também, nessa mesma profecia, além do Senhor Jesus ter vindo a primeira vez, morrido e ressuscitado, ele também senta no trono de Davi. Nós vimos isso no vídeo passado. Bom, a profecia dele vir, morrer, ressuscitar e estar à destra do Pai, como Estevão viu ele lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão, os olhos, a cortina, o fino véu que separa as duas realidades, a visível e a invisível, porém a invisível é eterna e a visível não, foi aberta e Estevão pôde ver ao nosso Senhor Jesus Cristo ao lado do Pai. Porém, os judeus cristãos ou messiânicos, naquele período, aguardavam o reino milenar prometido por Deus através de Davi. Então, nós temos que entender que quando eles esperavam a segunda vinda do Senhor Jesus, ele veio a primeira vez, os judeus messiânicos, eles esperavam como rei, e ele virá como rei, e ele se assentará num trono terreno aqui no planeta Terra, e reinará aqui no planeta Terra por 1000 anos. E de onde eles tiraram isso? Das profecias como esta de Davi, aonde essa tríplice profecia, assim por dizer, mencionada com detalhes no vídeo anterior sobre a vinda do Senhor Jesus, assim como o apóstolo Pedro viu ocularmente duas partes dessa tríplice profecia se cumprir, que é a vinda, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele verá também o Senhor Jesus sentado no trono de Davi. Nós veremos. Todos que transpassaram, que já morreram, verão. Todos nós vamos ver o Senhor Jesus reinando 1000 anos aqui na terra. Então nós temos que entender que o contexto sobre a volta do Senhor Jesus que nós temos hoje, ele foi sendo embotado, né? Não sei como é que se fala, né? Quando vai perdendo, desbotado, poderia ser. Foi perdendo aquela vivacidade de cor, né? Quando uma parede bem pintada, ela vai perdendo a cor, ela começa a ficar desbotada, né?
Então foi perdendo. Nós não recebemos hoje, na nossa era, na era laodiceana, a imagem plena da volta do Senhor Jesus Cristo. Exceto alguns de nós que está no primeiro amor com Deus, né? Recebe mais do Senhor. Mas o cristianismo romanizado, ele foi tirando e foi implantando um amilenismo, ou seja, um milênio desde o tempo de Roma. Por quê? Porque a partir do momento que Roma parou de perseguir os cristãos, e Pedro ele morre esperando esse reino, né? O mesmo apóstolo Pedro que negou o seu Jesus, agora ele é cheio do Espírito e morto para si, que ele tem aquela conversa em João capítulo 22, aonde o Senhor Jesus pergunta: Pedro, me amas? João capítulo 22, Pedro responde sim, e o Senhor Jesus pergunta 3 vezes, Pedro fica entristecido, né? E o Senhor Jesus faz essa pergunta porque só o amor pode nos levar à morte pela causa do Evangelho. Só o amor, mais nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é dar esse único filho? Entregar para morrer da pior forma, que era a forma de cruz. Só o amor faz isso, e a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso que o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Porque só se ele amasse o Senhor, ele morreria como um mártir para a igreja, para o Senhor Jesus. Só amando. Então o Senhor Jesus revela ali que tipo de morte ele vai morrer. Depois ele conta isso em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, né? O Senhor já me revelou o tipo de morte que eu vou morrer. E Pedro aí ainda num ato de preservação própria, ele olha para João e fala: e quanto a esse? João capítulo 22. Aí o Senhor Jesus responde: que te importa? Segue-me tu. Se tu me ama, tu vai me seguir independente das circunstâncias. Mas Pedro esperava o reinado milenar. Não era claro para Pedro as multiformas do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como os evangelhos, eles anunciam o Senhor Jesus Cristo, não de forma diferente, mas de 4 formas. Cada um vê um lado da parede, né? Nós temos 4 paredes, você está fazendo a volta numa casa, né? Digamos, eu fico na frente da casa, você nos fundos da casa, e mais 2 pessoas, cada um no lado da casa. Cada um vai contar, escrever o que está vendo da mesma casa. Então, quando um escreve uma coisa, o outro não escreve, escreve outra. E assim eles contam a multiforme, a graça que eles viram do Senhor Jesus Cristo, conforme a sua visão ótica. E tudo como judeu. Eles eram cristãos porque Antioquia, o mundo chamou eles de cristão. Pela primeira vez, por um povo pagão, que viram que eles eram muito parecidos com o Senhor Jesus Cristo no seu entregar pela causa, no morrer por amor ao próximo, chamaram, então eles, depois de serem torturados, trucidados e mortos pela causa do Evangelho, chamaram eles de cristãos, pelo amor que eles tinham um pelo outro. O Senhor Jesus diz lá em João 17, que o Senhor Jesus seria conhecido pelo amor que nós viríamos a ter um pelos outros. Então, a visão do apóstolo Pedro, quando ele está em Atos, narrando ali a morte, a ressurreição, ele está narrando o Salmo de Davi. Tudo era baseado nos profetas, tudo que eles traziam, as escrituras ali, eles baseavam nos profetas. Embora eles creram que o Senhor Jesus era o Messias, eles não conseguiram, era loucura para eles. Olha, nós cremos, mas nós não estamos assimilando direito a coisa aqui, porque... Mas está tudo certo, nós estamos crendo. Foi algo de fé, algo que Deus deu para eles, porque parte condizia com as escrituras e parte confundia. E a visão mais ampla o apóstolo Paulo teve. Assim como os evangelhos foram relatados em 4 visões diferentes, a volta do Senhor Jesus, ela também é trazida pelos apóstolos, principalmente judaicos, né, que levam o evangelho para os judeus, levam a mensagem do Messias para os judeus, principalmente o apóstolo Pedro, é relatado em um ângulo. O apóstolo Paulo vai trazer outro ângulo da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, muitas das vezes, vai surgir essas raízes doutrinárias referente pós-tribulacionismo,
pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, e haverá essa divisão entre os irmãos. Ocorre isso com maior afinco, dado que os irmãos começaram a perder o amor pela volta do Senhor Jesus Cristo. Isso começa quando Nero, depois de acusar os cristãos de botarem fogo em Roma, matar o apóstolo Paulo por causa disso, matar o apóstolo Pedro, depois de matar muitos cristãos queimados em fogueira, a igreja num amor pelo Senhor Jesus, morrendo, mas por quê? Porque eles esperavam Jesus reinar aqui na terra. Então eles seriam ressuscitados para viver nesse reino terreno aqui, que ainda não se cumpriu. Lembra que nós falamos lá que essa tríplice, 1000 anos antes aconteceu duas, por que não acontecerá a terceira? Então eu estou começando a ligar os pontos. Estou tentando dar umas pausas aqui para não confundir, é bem simples. Confusão muitas das vezes está na falta de amor pelo Senhor. Então em Roma, Nero, ele parando de perseguir os cristãos, e depois vem Constantino e vem a história toda, né? O que acontece? Roma começa a favorecer os cristãos, permite a adoração ao Senhor Jesus Cristo, depois legaliza. Era informal, não era mais um crime de Estado, era informal, depois foi oficializada como única religião que podia ser cultuada. E aí os irmãos que trabalhavam lá no palácio, lembra que o apóstolo Paulo, no final da sua carta, ele fala de Roma, ele fala: os irmãos na casa de César vos saúdam. Os irmãos com o coração mais na mão, mais apavorado, eram os irmãos da casa de César. Eles estavam no olho do furacão, eles estavam no dente do leão ali, se é que entende a analogia. Eles estavam... O evangelho foi com força para dentro de Roma através da morte de apóstolos como Paulo, Pedro. Os soldados largavam a sua espada, caíam de joelho e adoravam o Senhor Jesus na frente do imperador ali, ó. Então o amor venceu a espada. O amor venceu a espada. Só que com isso Satanás viu que tornava a igreja mais pura. Ele tem ciúme do Senhor Jesus, então ele não quer destruir a igreja. Satanás nunca quis destruir a igreja, ele quis contaminar ela. É tipo assim, um amigo tem inveja do outro, amigo, né, vamos dizer assim. Um tem inveja do outro, então ele não quer tirar a mulher, ele não quer ficar com a mulher do cara, ele não quer ficar com a mulher dele, ele nem gosta dela, mas ele quer ter um momento com ela, ele não quer casar, ter uma família. Ele quer ter um momento com ela. Trair, mostrar pro cara que ele é melhor. E aí ele trai e depois larga ela, só para ferir ele. Então, o que Satanás quis foi prostituir a igreja. Prostituir, fazer com que ela traísse ao Senhor. Que vai lá em Apocalipse ser a prostituta, a grande meretriz. Laodiceia, a igreja que não é nem quente nem frio, é morna, está amaziada com o mundo, ambientada com o mundo. Então essa foi a ideia de Satanás. Começou em Roma, e aí começou a permissão, a legalização e depois as benesses. Roma começou a beneficiar os cristãos, dar cargos, dar recursos, honrarias, e já não se sabia mais o que era Estado e o que era cristianismo. E em nome de Cristo, Roma começou a perseguir outros países. Ou aceita Jesus ou morre. Olha só, os cristãos que eram perseguidos por andar com Jesus, agora mandavam matar quem não andava. Então hoje, a volta do Senhor Jesus, ela é baseada nesse englomerado, né? Nesse misticismo. E aí lá nesse período, o que aconteceu? Os irmãos começaram a achar, alguns irmãos, Agostinho de Apônia, alguns irmãos começaram, chamados, né, de pais da igreja, né, pelo seu zelo pelo Senhor, eles tinham muito zelo pelo Senhor, eles começaram a achar que o milênio estava sendo implantado ali.
porque o reino de Davi prometia um reino de paz, de prosperidade, de fartura. Então nós vamos dizer assim que nós temos o amilenismo, que é um reinado não literal, mas ao mesmo tempo que Jesus Cristo está reinando na terra através da igreja, tomando as posses dos judeus, prendia os judeus e até matavam. Olha a vasilha do Vaticano, lá está cheia de ouro, que foi tomada dos espólios dos judeus. No Rio de Janeiro, não vamos falar de Roma, vamos falar do Brasil. No Rio de Janeiro, terrenos comprados perto da praia, se paga imposto para a Marinha. E terreno mais distante da praia se paga imposto para a Igreja Católica. A Igreja Católica recebe um imposto ali, que num certo sentido, o Rio de Janeiro pertence à Igreja Católica. Os países foram colonizados, aqui pertenciam os índios, os padres vieram aqui salvar a alma deles, né? Mas na verdade espoliar, tomar por espólio seus bens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso foi tido como amilenismo, ou um milênio acontecendo, Cristo trazendo prosperidade para os cristãos, matando todo mundo e roubando, hein? E aí começa a surgir uma série de anormalidades na nossa fé. A nossa fé começa a sofrer uma série de anormalidades, de incoerências, de hipocrisias, né? Bom, então nós temos que voltar aqui um pouco sobre essa profecia de Davi, que nós vimos Pedro citar, né? Que essa tríplice profecia, vamos dizer assim, e duas partes aconteceram, e voltar nessa questão do reino messiânico, que os judeus messiânicos, né? Eles esperam, eles creram que o Senhor Jesus era o Messias, estão esperando ele reinar no trono lá de Davi, que eu não quero falar agora, se vai ser em Israel, no terceiro templo, né, que não é o tema para o vídeo. Mas então nós temos que abrir a nossa Bíblia para entender um pouco, né, na de papel mesmo, eu aqui, em Mateus capítulo número 6. Como antigamente, né, abria a Bíblia assim no papel, as pessoas só passa um dedo ali no celular, já abre o aplicativo, já clica lá e já é muito mais rápido, né? Mateus, capítulo de número 6, né? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou me deter aqui nesse versículo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para o cristianismo romanizado, vamos dizer assim, para nós hoje, de forma inconsciente, temos o zelo de Deus. Falo de irmãos que o Senhor resgatou o primeiro amor, né? Que estão apaixonados pelo Senhor Jesus. Temos o zelo, mas muitas das vezes nos falta o conhecimento. Outrora, ou num passado, ou num presente, ou até no futuro, haverá irmãos com muito conhecimento de Deus. O conhecimento certo, porém perderam o zelo, o primeiro amor pelo Senhor. Tem o conhecimento do Senhor, mas abandonaram o Senhor do conhecimento e se apropriaram para si do conhecimento sem o seu Senhor, né? Sem o seu autor. Então podemos citar as escrituras sem que o Senhor esteja presente. Aí ela é apenas letra morta, né? Apenas letra morta. Lucas 9:50 é um exemplo disso, onde os discípulos citaram as escrituras para o Senhor Jesus, querendo persuadi-lo a descer fogo sobre os samaritanos. O Senhor Jesus diz: errais e não sabeis de que espírito sois. Eles citaram as escrituras, mas o Espírito do Senhor não era com eles naquela citação ali. Então hoje, o que o cristianismo romanizado, desde o catolicismo as suas filhas protestantes faz? Em nome de Jesus está ligado à vitória. Em nome de Jesus eu amaldiçoo o demônio. Em nome de Jesus eu expulso a doença. Começa a citar, usar o nome do Senhor Jesus sem o Senhor do nome estar presente. Então muitos dirão naquele dia, no reino milenar, nem fala de salvação eterna. Nem fala de salvação eterna. Virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei. E o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aí dentro desse cristianismo, muitos vão alegar assim: mas eles expulsaram demônio, eles curaram enfermo em nome do Senhor Jesus.
A gente pode receber o poder, mas se a gente não andar em santidade, a gente perde a salvação. Ah, irmão, quem disse que eles expulsaram demônios? Quem disse que eles curaram enfermo? Aonde o Senhor Jesus disse isso? Foi eles que disseram. Agora, se eu sou um mentiroso, eu falo alguma coisa. Hã? Jesus em nenhum momento disse, é verdade, vocês fizeram isso, isso e aquilo. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Em nenhum momento foi o Senhor Jesus que disse que Deus não dá. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, entregue essas palavras a homens fiéis. Se as palavras escritas eram para ser ditas a homens fiéis, muito mais o poder de Deus vai ser entregue a quem? Quando Paulo e Pedro fazem milagre, lá Paulo e Silas, né, fazem milagre, o que eles querem fazer com Paulo e Silas? Tornar Deus Júpiter e Mercúrio. Paulo sofreu para convencê-los eles a não fazer isso. E sendo homens fiéis, né? Então, eles disseram que curaram enfermos, expulsaram demônios, irmãos. Eles disseram, não foi o Senhor Jesus que disse isso. Jesus disse, eu não vos conheço. Jesus não disse, vocês fizeram isso e isso, mas vocês andaram errado aqui, acolá. Não foi isso que o Senhor disse. Vamos lá então. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, veja bem, a vontade do Senhor Deus, ela é feita tanto na terra como no céu. Mas no céu ela é expressada na sua totalidade, não na sua forma permissiva, porque a vontade do Senhor ele tem duas formas, a real e a permissiva, que daria um outro vídeo longo, né? Na terra, a vontade de Deus, a sua vontade real, aonde a justiça reinará, vai ser feito quando o reino dos homens for tirado dos homens. Deus, por ser rejeitado pelos homens, Deus permite então que o reino desse mundo seja entregue aos homens, aos gentios, mais especificamente falando. Então os gentios hoje têm o governo do mundo, com a permissão do Senhor, não a vontade real. Deixa eu dar um pequeno exemplo. Um dia uma filha minha começou lá, pai, posso pegar uma mortadela? Eu não gosto que ela coma, né? Mas ela ficou lá, persistente, e eu deixei. Então ela não estava fazendo nada de errado. Ela estava certa em comer, porque ela estava debaixo da minha vontade permissiva. A minha vontade real é que ela nem quisesse isso. Então há vontades permissivas de Deus para o mundo, para os pagãos, para os crentes, e há a vontade real. No milênio, o reino será implantado. Então venha a nós, quando fala aqui no verso 9. No verso 10, venha o teu reino. Veja, é para vir o reino. O reino virá até a terra. E essa oração que o Senhor Jesus está fazendo, ela é judaica, porque o Senhor Jesus é judeu. Então ele está trazendo aqui os escritos que eles tinham na época. O Novo Testamento não estava escrito ainda. O que o Senhor Jesus está falando, ele não escreveu nada do que ele falou. Isso vai vir a ser escrito depois pelos seus apóstolos. Então o Senhor Jesus está pedindo um reino milenar, um reino terreno. Milenar é um acréscimo agora, né? Dado ao que nós vamos encontrar nas profecias depois. Mas o tema aqui é a vinda do reino do Messias, aonde ele fisicamente, com um corpo que se possa tocar, de carne e osso, vai reinar no trono de Davi. Porque o Davi disse isso, que ele viria, que ele morreria, que ele ressuscitaria e reinaria em seu trono, um trono terreno. Ele não disse ele reinará num trono ao lado do Pai. Não, num trono terreno. Por quê? Porque eram as profecias que os judeus tinham, que ainda vão se cumprir. Há profecias que já se cumpriram e há profecias que vão se cumprir. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, né? Mateus 24. Toda a volta do Senhor Jesus, ela é baseada pela maioria dos nossos irmãos. Quando se trata da volta do Senhor Jesus, o texto base usado pela maioria dos nossos irmãos é Mateus 24. Então vamos abrir aqui em Mateus 24.
verso de número 3, Mateus 24, verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olheis e não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça e ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vão vos entregar a ser atormentados, vão matar vocês, e vocês serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Surgirão falsos profetas, enganarão muitos. E por multiplicar-se a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. O que o Senhor Jesus está relatando aqui? As profecias escritas para os judeus. O Senhor Jesus, ele era judeu, ele veio para os judeus. E ele está relatando aqui as profecias de Daniel. Tanto que ele diz, quem lê Daniel, entenda. Daniel, ele fala de um reino, quando ele profetiza para Nabucodonosor. E nesse reino ele vai ter uma sequência de reis, de poderosos que vão reinar no mundo, desde o globalismo, um único rei, começando Nabucodonosor, que vai governar o mundo todo, vai passar pela Grécia, antes pelos Medos, Persa, pela Grécia, por Roma, e vai chegar no final, que nós vamos falar no próximo vídeo sobre isso, na pedra. E a pedra vai ser lançada sem auxílios de mão e vai derrubar essa estátua, desde a cabeça, que é o primeiro reino, Nabucodonosor, até o último, que é Roma, e vai espedaçá-la. Então, essa pedra implantará o seu reino, que é Cristo, por 1000 anos. Então, quando fala aqui no versículo de número, de número 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, é a entrada do reino milenar. Então aqui em Mateus ele está dando, em cada evangelho, lembra que eu falei da casa, né? Se você está de um lado da casa, você vai ter um entendimento, quem está do outro vai ver outra coisa, um vai ver o pôr do sol, o outro já vai estar mais escuro, porque está atrás da casa onde o sol já não pega, cada um vai ver uma coisa. Cada evangelho vai trazer um aspecto sobre a vinda do Senhor Jesus referente às profecias escrita pelos profetas. Então é um reino terreno para os judeus. Quem perseverar até o fim, o Senhor Jesus vai dizer: olhe para que esse dia não aconteça no sábado, fujam para os montes. Quem perseverar, quem estiver fisicamente vivo, adentrará o milênio, o reino milenar, será salvo da morte física. Não se trata da morte espiritual. Se trata da entrada para o reino milenar após o período dos 7 anos da grande tribulação. Então é uma sequência de reinos até o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler também aqui a nossa Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Acho que é o verso 6. Deixa eu dar um pause para achar aqui. Bom, irmãos, muito se fala de Mateus 24, ser o evangelho ser pregado, a igreja pregar o evangelho. Nós estamos no período do milênio, onde a prosperidade está avançando, mas essa prosperidade espiritual é uma alegorização de tudo, né? Vai ter que alegorizar tudo. Não, o reino ele é milenar.
a entrada no reino ela é física, é daqueles que se salvarem, que perseverarem até o fim, que adentrarem ao milênio ali, vai ser salvo fisicamente. Ai das grávidas nesse dia, é uma morte física e uma salvação física. E não se espiritualiza esse texto. E lembrando que o Senhor Jesus ele vem para os judeus e ele é anunciado pelos profetas como o rei de Israel. O próprio Davi chamou ele de rei. Viu meu Senhor ao lado do meu Senhor, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, como ele era profeta, como nós vimos no vídeo anterior. Então é importante você assistir o vídeo anterior para entender a sequência profética aqui. Agora, arremetendo a essa profecia de Mateus 24, a esses acontecimentos proféticos que o Senhor Jesus, o que há de acontecer, deve acontecer antes da sua vinda, nós vamos ver aqui o que os apóstolos vão dizer desse acontecimento em Atos capítulo 1, verso de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Veja, o Senhor Jesus, ele está no seu primeiro corpo, lá em Mateus 24. Acompanhe a sequência, irmãos. Eu vou pausar aqui para você conseguir acompanhar a sequência. Em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele não havia ressuscitado ainda, nem morrido. Você está conseguindo acompanhar a sequência? Eu não posso voltar aqui agora explicar essa parte. Eu creio que, como o vídeo é destinado a irmãos salvos, eu acredito que dá para acompanhar a sequência. Então lá, muitos acharam que ele ia destruir o templo de Israel, que foi destruído 70 anos depois pelos romanos. Quando ele falou, destruirei esse templo em 3 dias, destruirão esse templo, né? Em 3 dias ele será reerguido, falando do seu próprio corpo. Mas isso depois eles nos escreveram. Na hora eles achavam que ele estava falando do templo. Então eles não entendiam, tudo era muito difícil de entender. Tanto que o apóstolo Pedro vai falar em 1 Pedro capítulo 3 sobre o apóstolo Paulo, verso 15 e verso 16. 1 Pedro 3, 15 e 16. Coisas que nosso amado irmão Paulo escreve, segundo a revelação de Deus que lhe foi dada, de difícil interpretação, que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. Então, eles não têm a revelação plena ainda, a amplitude da graça do Senhor e do seu reinado. Eles estão no que eles receberam dos profetas, e o Senhor Jesus está dando para ele o que eles receberam dos profetas. Depois, o Senhor Jesus vai trazer amplitude através, principalmente, dos profetas também, mas principalmente do apóstolo Paulo. Então aqui, agora o Senhor Jesus ressuscitou e aparece para eles, e não está sentado no trono de Davi, que é a sua promessa. Ele morreria, ressuscitaria, e agora, por que ele não sentou ao trono de Davi? Então eles voltam a perguntar, só que lá eles perguntaram quando será o fim de todas as coisas. Ou seja, o que eles citaram lá em Mateus 24? A estátua de Daniel. E quando que era o fim de todas as coisas na estátua de Daniel? Se você não entende a estátua de Daniel, você não está entendendo o que eu estou falando. Mas eu vou no próximo vídeo explicar de forma sintetizada, resumida, as profecias de Daniel. Porque o próprio Senhor Jesus disse, quem lê Daniel, entenda. Mas lá em Mateus 24, quando ele fala quando vai ser o fim de todas as coisas, não é o fim do mundo. É o fim dos reinos terrenos para a pedra. É a pedra vindo destruir os reinos terrenos. O último, que é o do anticristo. Esse vai ser o último. Começou no globalismo, vamos dizer assim, um único rei. Foi para o nacionalismo e voltará para o globalismo. Um único rei reinando no mundo. E o Senhor Jesus a pedra vai vir e vai destruir. Então lá em Mateus 24 eles estão perguntando isso. Quando será o fim do mundo? Mas baseado em que essa pergunta? Baseado nas escrituras. Não é baseado na cabeça deles. Não é uma revelação nova. É baseado nas escrituras de Daniel.
sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor viu, que eram os reinos que viriam, os últimos reinos, contando de Nabucodonosor para frente, até o reino milenar que Davi fala, aonde o Senhor Jesus vai sentar no trono por 1000 anos. Então, o fim de todas as coisas é o fim dos reinos dos homens, aonde os gentios governam sobre a terra, e o reino da descendência de Davi assume e prospera aqui na terra. E agora aqui vai ficar mais claro, porque eles vão perguntar de novo. Mas agora, de forma mais específica, no verso 6. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Já se cumpriu o que Davi disse, que Pedro fala lá em Atos, capítulo 2 e 3, que nós vimos no vídeo passado. Pedro cita Davi evangelizando os irmãos judeus a crerem nele como Messias, o Messias prometido por Davi e pelos outros profetas. Então ele morreu, ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, agora ele ressuscitou, agora ele vai sentar no trono de Davi, agora ele vai restaurar todas as coisas. Olha a pergunta aqui. Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Eles não perguntaram, é o fim do mundo, vai acabar tudo, nós vamos para o céu, ficar um espírito vagante sentado numa nuvenzinha, cada um lá? Não, é o reino terreno de Israel, o reino milenar, que as nações estrangeiras vão participar. E neste reino, que eu não vou detalhar ali agora, que já estou em 36 minutos, o leão vai comer com a ovelha, a criança vai brincar com a cobra, não vai haver morte, não vai haver pecado, não vai haver maldade. Vai haver prefeituras, administração, prefeitos, governos, os gentios vão lá em Israel adorar a Deus, que era o que Deus queria que os judeus fizessem. Desse o bom testemunho de Deus para que as nações gentias ou gentílicas, não sei como se diz, gentias ou gentílicas. Pode escrever aí embaixo algum irmão, se souber. Israel desse o testemunho do verdadeiro Deus para que as nações gentílicas ou gentias se convertessem a ele. Agora, Pedro quer saber, vai restaurar o reino de Israel? E as nações vão ir a Israel lá. Aí continua o texto. Ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A mesma resposta que ele deu lá, a mesma resposta. Só que aqui a pergunta ela está amplificada agora. Lá era o fim de tudo, o fim do mundo, do mundo terreno, dos governos dos homens. Aqui é especificado, é o cumprimento das profecias, porque lá o Senhor Jesus não tinha morrido ainda. Mas nós vamos continuar nos próximos vídeos, a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Era a oração que eles iriam entender de um Messias, de um rei prometido, que traria o reino do Pai para a terra. Então esse reino ele vai ainda acontecer. Nós ainda é um reino literal que nós ainda adentraremos, né, nesse período. E veja, irmãos, a gente não precisa ler muito as escrituras para ver tudo aí acontecendo, se encaixando para o cumprimento das profecias. Mas nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós ansiamos. Deus abençoe a todos nós.